Olá! Começa agora mais um episódio do OCP Mulheres, Empreendedorismo e Lideranças. E hoje estou recebendo aqui três mulheres muito inspiradoras da FRD Advogadas Associadas. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda, doutora Lucivane e doutora Gazali. É um prazer receber vocês aqui. E quero iniciar o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho mais sobre vocês, da história de vocês. Quem pode começar? Bom, posso começar. Meu nome é Gazali Fá. Eu sou advogada há 16 anos. Eu comecei atuando em todas as áreas, né? Porém, a vida foi me levando e a gente foi fazendo parcerias a um ponto da gente ramificar nossas áreas, né? Com sociedade. E hoje eu atuo atualmente com o direito imobiliário e contratual. Bem-vinda. Obrigada. Fernanda. Meu nome é Fernanda, eu sou advogada há 7 anos. No início também, né, a gente advogava em todas as áreas. Antes de ser advogada, eu era contadora. Então, eu sempre pensei assim, não, eu vim no mundo para um propósito, e não é para trabalhar com números, não desmerecendo, né, porque eu fui muito feliz como contadora também. Mas eu precisava ter contato com pessoas, ajudar pessoas. Então, eu estudei, me formei, daí eu entrei numa sociedade, depois ela se encerrou e eu conheci a doutora Lucivane e a gente foi mantendo a sociedade. Me especializei em direito de família e depois em direito de mulher, que é a minha paixão, assim, né? Porque daí sim, ali a gente está em contato com pessoas, né? Ajudando as pessoas, e eu entendo que é um propósito. E tenho também o amor da minha vida, que é meu filho, que tem 11 anos. Então, meu nome é Lucivane, eu advogo há 12 anos. Eu costumo dizer para elas que o caminho delas se cruzaram em um momento comigo. A Gazali, porque a gente acabou trabalhando junto, né, doutora? E a Fernanda, por causa dos filhos. A gente se conheceu em razão dos filhos. Eu, assim, me apaixonei pelo direito estando dentro de um escritório de advocacia. Eu comecei como secretária, a trabalhar nesse escritório, e eu sempre via aquilo e achava, nossa, o máximo. Então, até que em determinado momento eu falei, não, vou estudar, é isso que eu quero, vou estudar. E comecei a fazer direito, eu trabalhei nesse escritório por 10 anos, e depois vieram os filhos e a vida da mulher, né, ela é um pouquinho desafiadora e eu precisava de flexibilidade, então acabei optando por atuar por conta própria. Inicialmente foi aí quando eu conheci a doutora Fernanda e a gente começou, início foi parceria, virou sociedade, e depois eu me cruzei de novo com a doutora Gazali e a gente fundou então o FRD, né, posteriormente. Sou apaixonada pelo direito e amo o que eu faço. Então, acho que esse é o segredo de todo e qualquer negócio para dar certo, né? Principalmente quando é mulher, né? Você tem que ser muito dedicada e apaixonada pelo que faz, porque as mulheres têm uma dificuldade, não desmerecendo o homem, mas querendo ou não, a gente tem a casa, os filhos, então é um pouquinho mais difícil, mas a gente dá conta. É mais desafiador, né? Muito mais. Você comentou que a maternidade, então, você considera um marco na tua vida para que você entrasse para o empreendedorismo, ou seja, trabalhar sozinha? Sem dúvida. Eu sempre fui uma pessoa de planejar, tudo na minha vida foi planejado. E os filhos foram planejados, então eu sempre pensei assim, depois que eu tiver o segundo filho, porque eu sempre quis 2, né? Depois que eu tiver o segundo filho, eu quero ter mais flexibilidade para poder me dedicar mais para eles também, né? Porque, não sei se você é mãe, mas Sou mãe de 3. Então, leva para o médico, né? E quando você é seletista, você tem que cumprir horário, né? É regrado ali, então ninguém gosta de ficar faltando. Então eu pensei, não, assim eu consigo administrar o meu trabalho e cuidar deles ao mesmo tempo. Foi aí que eu pensei, não, é hora de empreender. Tive muito apoio do meu marido, ele
é um anjo na minha vida. Ele falou, não, vai lá. E eu tive muito receio no início, né? Porque, querendo ou não, você... Meu Deus, você deixa de ter uma renda que você recebe todo mês certinho pra ser uma coisa... E agora? Como vai ser, né? Mas a gente tem que colocar o medo de lado e tentar. Porque se você não tentar, você... Era engraçado que eu já estava com uma outra sociedade, e daí elas optaram por sair para prestar concurso, estudar. E daí ela veio, e daí assim, a gente é muito diferente uma com a outra. É. Então, ela, como eu falo, ela planeja tudo e eu vamos fazendo, vamos acontecendo, né? Vai acontecendo. E daí ela olhava e falava assim, o que eu faço? Eu falei, aperta o play e vai dar certo, a gente tem que dar certo, a gente vai dar certo, a gente está fazendo o nosso melhor, os frutos vão vir, confia. Então, ali, né, no começo, é difícil, né? Por exemplo, ela pegou praticamente a rescisão toda dela e colocou ali imóveis e coisa que muita gente fala assim, é loucura, né? É loucura você largar o certo pelo duvidoso. Mas para nós nunca foi dúvida a gente, né, advogar, nunca foi uma dúvida. Especialmente porque a mulher se dedicar à advocacia, talvez seja um pouco clichê o que eu estou dizendo, né? Mas é algo sério, querendo ou não, as pessoas colocam a vida na nossa mão, né? E existe um preconceito estrutural em que as pessoas, elas sempre tentam escolher o masculino, porque o masculino, socialmente falando, ele é o que resolve os problemas, ele é a pessoa mais séria. E é a pessoa que vai resolver racionalmente os teus problemas, né? E eu estava até comentando antes de a gente começar a gravar que a maior dificuldade que a gente tem quando a gente começa a advogar em primeiro momento é as pessoas colocarem credibilidade em virtude da sua imagem. Porque você é muito novinha, normalmente a gente se forma muito cedo, né? E também a dificuldade é por nós sermos mulheres. Como é que você vai erguer a voz para um juiz? Como é que você vai chegar numa audiência? Eles acham que a gente faz... Né? Eu vou chegar numa audiência criminal e vou sair, né? Mas não é bem assim. A gente, na verdade, o nosso trabalho é puro diálogo. É puro diálogo. E é uma coisa que a gente vai aprendendo, porque eu, por exemplo, sou muito temperamental e muitas vezes a gente tem que ficar trabalhando. E como a gente aprende nos cursos de liderança, mudança todos os dias. E é uma dificuldade, porque a gente não consegue entender a injustiça da sociedade, daí a gente acaba se envolvendo por ser mulher também, né? E esse equilíbrio é uma transição, é uma metamorfose ambulante que a gente tem que tentar sempre buscar um equilíbrio da nossa vida pessoal com o profissional. Porque, querendo ou não, a gente acaba querendo ser mãe dos nossos clientes também. Exatamente. Né? É um grande desafio, tanto que a gente sempre fala, é muita terapia e conversa, porque assim, no começo a gente se envolve a ponto de às vezes chorar pelo cliente, o cliente está lá chorando na nossa frente e a gente dá vontade de chorar. Então assim, foram anos e, né, a gente foi ganhando experiência de que ponto, assim, não, eu estou aqui para te ajudar. Por mais que eu quero te abraçar, te pegar no colo, porque às vezes dá vontade, né? É uma história tão triste que depois que eles vão embora, a gente chora, né? Faz uns 2 anos atrás que ela atendeu, ela foi firme, eu fui firme. Quando a cliente saiu da porta, eu olhei para ela, ela olhou para mim e a gente começou a chorar. Mas ali na frente da cliente, a gente tinha que ser forte, porque ela estava confiando a vida dela, a vida até do filho dela, Tava né? buscando essa força, Exato, na verdade. Isso mesmo. Então, quando ela fala em desafio, que realmente, né? No começo, a gente sabe por quê? A gente é mulher e eles olham a gente como delicadeza. E eles pensam assim... E também muita gente se baseia em filme, né? Sabe a audiência de filme? Protesto e, não sei, e martelinho. Que não é... Aqui no Brasil não acontece isso. Então, eles falam assim... Meu Deus, olha só. Ela é tão pequenininha, porque, né? Então, como que ela vai me defender? Mas, às vezes, é o diálogo, né? A gente, às vezes... contra-ataca a pessoa que nos grita falando baixo. Então, né, é manter a calma. Isso é muito o que a gente faz, a gente busca em curso, manter a calma, não responder à altura quando vem uma ofensa, quando vem uma agressão, quando vem um não, porque para nós também é difícil quando a gente, às vezes não consegue 100% aquilo que o cliente quer, né? Então a gente pensa, como que eu vou falar para o cliente? A gente também tem que manter a calma e equilíbrio nesse ponto, porque, como você falou, ele está buscando em nós uma solução. Então, a gente tem que
Mas o mais lindo foi o dia que o cliente, ele não conseguiu reconhecer um vínculo trabalhista, daí ele olhou para mim assim, doutora, já que a justiça está dizendo que é isso, eu já estou me sentindo justiçado, sabe? E eu, assim, me sentindo super mal, porque ele não tinha provas suficientes naquele momento para reconhecer o vínculo, né? Mas mesmo assim ele tentou. E a gente verifica que muitas vezes nós, por sermos mães, a gente acaba se cobrando demais. Até uma coisa que eu e a Lucivane e a Fernanda estávamos conversando ontem, tem dias que a gente deixa de dormir porque a gente não protocolou a ação no dia que a gente queria protocolar, sendo que está tudo dentro do prazo. É porque, assim, a gente não... A cobrança é demasiada. Autocobrança, você diz? Eu acho que é muito da mulher também. A gente se cobra demais ao ponto de muitas vezes a gente surtar, depois a gente ter que pegar e chacoalhar de novo e volta. Vamos seguir a vida, porque nosso filho, por exemplo, não pode esperar a gente terminar de surtar para, né? Pegando o gancho, ontem foi um exemplo real de desafiador. Eu tenho até um pouquinho de vergonha, mas enfim. Conta que com certeza tem muitas mulheres que estão nos assistindo e que passam pela mesma situação. Eu achei que isso nunca ia acontecer comigo, tá? Mas aconteceu. Eu esqueci de buscar o meu filho na escola e levar para a aula de italiano, porque eu tinha uma reunião marcada, que era bem próxima. Eu tinha intervalo de 15 minutos para pegar ele na escola, levar ele na aula de italiano e voltar para a reunião que a gente tinha marcado. Então eu estava em casa, eu tô com a minha casa tá sendo pintada, tô com os pintores lá, eu fui de meio-dia, conversei com os pintores, saí correndo, meu Deus, tenho reunião, saí correndo, e eu preocupada com a reunião, mas eu sabia que eu tinha que pegar o filho na escola, e sabe quando tu vai pensando, meu, tem que falar isso, tem que falar aquilo, no carro, e daí elas mandaram mensagem, cadê vocês? Não, já tô chegando, e ainda peguei todos os sinais fechados, cheguei no escritório, começou a reunião, 3 horas depois, eu combinei com uma mãe que também é amiguinha, né? E falei, olha, eu levo e você busca de volta e leva de volta para a escola. Ela me manda mensagem, ô Lu, eu vim buscar as crianças aqui, as crianças não estão. Cadê as crianças? Meu Deus, eu me senti muito mal. Naquele momento, eu me senti uma péssima mãe, porque eu pensei, meu Deus do céu, como que eu esqueci o meu filho? Mas são coisas que acontecem quando você tem aquilo que a gente falou. Para mãe é desafiador, porque a mãe tem que ser mãe, a mãe tem que ser empreendedora, a mãe tem que ser dona de casa, a mãe tem que se virar nos 30. Governanta, né, da casa também. Governanta da casa. É porque a gente tem esse papel de ser a guardiã do nosso lar. Por mais que os homens tenham toda a responsabilidade deles, mas tem coisas que é nossa. E aí a gente precisa ter alguns recursos para nos ajudar, senão a gente surta mesmo, né? Surta. Eu ontem me senti, meu Deus, eu pedi 1000 desculpas para minha amiga, né, que é mãe do amiguinho. Eu falei, meu Deus, eu não tô me perdoando, né, de fazer isso. Ela, não, imagina, é capaz, tudo certo. Graças a Deus, né, eles estavam na escola, ele faz período integral, então não corria o risco de mas já pensou? Já poderia ser num final de expediente e esquecer. Por isso que agora eu já perguntei, que horas... Por isso que depois que a gente se torna mãe, a gente acaba se colocando no lugar das outras, né? Muitas vezes a gente vê que há um julgamento, especialmente na mídia, né? Quando as mães acabam se estrepando, esquecendo, enfim, não vamos entrar em fatos, né? Concretos, mas... eu acho que antes da gente reagir no julgamento, se coloca um pouquinho no lugar. Não é se colocar, como diz a Fernanda, não seja empática, né? A empatia é a questão, mas... Porque a história é do outro, né? A gente história tem do a nossa... outro, exatamente, porque a Fernanda, esses tempos, ela estava discutindo sobre, mas... Eu acho que a gente tem que saber que isso pode acontecer conosco, né? Eu falei pra Lu, ainda bem que você não esqueceu a criança dentro do carro. Esse é o de menos, né? Que seja isso então, né? Mas é desafiador mesmo, porque eu pude provar essa questão da maternidade agora há 2 anos e 11 meses, né? E realmente uma transformação gigante na nossa cabeça. A minha concentração não é a mesma. Eu chego a brincar que eu acho que nem a minha inteligência é mesmo, porque assim, parece que a nossa cabeça, ela foca totalmente na nossa criança, e o nosso profissional que estava lá em cima,
ela já tem um concorrente, né? E sinceramente, mas não tem nada que pague a maternidade, o sentimento. Eu acho que é a maior vantagem de ser mãe, com certeza. E a maior vantagem de ser mulher é poder gerir, né? Sentir um pouquinho a proximidade de Deus. Eu acredito em Deus, né? Sentir Deus na nossa vida, eu acho que é o momento do nascimento do nosso filho. Por isso que é importante, quando a gente tem a autocobrança, se juntar com mulheres que apoiam mulheres. Porque, assim, ela fala muito isso. Meu Deus, a minha inteligência não é a mesma. Ele fala, Gazali, claro que é! Olha isso, você é inteligente. Porque ela se autocobra, porque é difícil, né? É difícil. Não. Então, assim, por isso que é importante a gente estar no meio de mulheres que nos apoiam, de conversar com mulheres que nos apoiam, né? Conversar com Deus, ler coisas que vão nos ajudar na nossa autoestima por causa disso. Porque se a gente já se cobra tanto, se a gente estar junto com alguém que fica nos cobrando, claro, a gente tem que sempre buscar o nosso melhor. Mas senão, mulheres que nos apoiam, vai ser muito mais difícil. Porque a sociedade, eu sempre falo para as mulheres que eu atendo, que elas às vezes choram, se preocupam. Eu sempre falo, olha, vou ser sincera, a sociedade não vai te entender. Porque todo mundo gosta de um casamento de margarina. Então, quando você se separa daquele casal perfeito, ninguém vai entender. E muitas mulheres ainda vão te perguntar, mas por que você deixou dele? Então, se você dentro de você sabe o motivo, continua. E busque o melhor para você. Porque só você sabe o que você está pensando. Que está vivendo ali todos os dias. Exatamente. Né? Então, só você sabe como buscar o melhor. Né? Porque a sociedade, meu Deus, cobra demais da gente. Cobra uma perfeição que não existe. Quando a gente fala que ela riu, porque assim... a palavra empatia, se você olhar no vocabulário, é se colocar no lugar do outro. E eu sempre falo assim, quem inventou empatia foi um homem. Eu tenho certeza que foi um homem. Por quê? Quis sobrecarregar a mulher mais um pouco. A mulher já se coloca no lugar de 20 pessoas. Já é instinto nosso, né? Colocar, né? Já se coloca. A gente já faz papel de 30 e se coloca no papel de mais 20. Então, por que... para eu te ajudar, eu tenho que colocar no lugar do outro? Não, eu não preciso me colocar no lugar do outro. Eu tenho que te respeitar e eu tenho que te ajudar ou te apoiar. Eu não preciso me colocar no lugar do outro. Então, quando alguém fala assim, me coloca no lugar do outro, eu falei, não, eu não vou me colocar no lugar do outro, não. Sabe por quê? Porque para te ajudar, eu tenho que estar olhando de fora. E eu tenho que estar forte para te ajudar. Então, assim, eu sempre falo, gente, essa história de se colocar no lugar do outro, não. Agora, respeitar o outro, não julgar o outro... pode contar comigo com o que for. Porque a gente não precisa, né? Porque a gente já é tão difícil pra gente, tão pesado pra gente, daí alguém vai lá e fala, não, se coloca no lugar do outro. Não. E como a gente cresce quando a gente está num ambiente, como você mesmo falou, de mulheres que se apoiam, mulheres que se entendem. A gente fala, não, vem cá, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso. Então, olha, vamos por esse caminho, ou enfim, diferente de ter alguém que vai ali e às vezes te coloca para baixo, ou fala, olha, você devia fazer isso, devia se vingar desse jeito e tudo mais. Então, acredito que deva ser muito saudável trabalhar assim, vocês três no dia a dia, porque uma complementa a outra. Como você falou, nós somos muito diferentes, mas a gente se complementa. Especialmente porque a gente, a partir do momento que a gente acaba se entendendo, a gente acaba deixando de lado os problemas externos que muitas vezes qualquer pessoa se vingaria. Aí a gente consegue unir fundir o nosso raciocínio dizendo o seguinte, vamos focar no que mais nos interessa, porque querendo a nossa vida é um turbilhão de coisas, né? Então vamos focar o nosso pensamento e deixar essas coisas exíguas, essas coisas externas, que ao invés que nos traria, de repente, negatividade, ou nos absorveria, dividiria a nossa energia, né? E eu atribuo isso muito também à nossa feminilidade. A gente acaba olhando com mais sensibilidade o que realmente vale a pena, que tipo de briga realmente vale a pena comprar, né? É um amadurecimento. Amadurecimento, graças a Deus. Quando a gente fala em justiça, a justiça é muito difícil, porque assim, o que é justo para mim pode ser não para você. A gente atendeu um caso de um senhor que ele era ofendido, né? Então ele sofreu um racismo. Quando a gente foi para a audiência, eu perguntei para ele assim, o que o senhor quer? O senhor quer que ele pague em dinheiro, em trabalho? Quer um pedido de desculpa? Não, isso não é justiça para mim. Eu tenho dinheiro, eu não quero. Falei, tá, mas então me diga o que o senhor quer. Eu quero que ele trabalhe numa entidade social e pague serviço lá, porque para ele ver o que é difícil mesmo.
Falei, tá, mas isso é justiça, professor? Isso é justiça. Então, assim, o sentimento de justiça é muito diferente. É como ela falou, às vezes, o nosso trabalho, eu sempre falo, nosso trabalho não é de ganhar dinheiro. Nosso trabalho é de fazer o melhor e conseguir aquilo que o cliente quer, que nem sempre é justiça. Por exemplo, eu posso falar assim, num divórcio cada um tem metade, mas isso é justiça para aquele casal? Não. Então, assim, a gente tem que, né? O nosso olhar tem que ser mais carinhoso, mais atento à sensibilidade e, assim, a ver o que realmente o cliente quer. Que nem sempre ele quer que divida no meio. Ele quer que... Às vezes a gente fala assim, tá brigando por colher, mas só a gente sabe o que significa aquela colher para aquela mulher. Né? Às vezes é besteira. Então, se eu for só técnica, por isso que a gente fala, lá no escritório a gente tem um olhar, um acolhimento humano. Por quê? Nem tudo é dinheiro e nem tudo é técnica. Porque às vezes o que eles querem tá por trás daquilo lá. Tá atrás daquela colher. Não é a colher é porque a mãe dela guardou aquela colher, deu no casamento dela. Então, para ela vale muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Especialmente porque a gente não tem o hábito de fazer, assim, simplesmente fazer o trabalho e soltar lá e vamos ver o que vai dar, né? A gente tem a gente tem uma, vamos dizer, uma técnica natural nossa de buscar sempre uma versatilidade, de tentar buscar uma solução para o cliente que não seja sempre judicial. Muitas vezes aconteceu uma vez que a parte contrária não queria aceitar acordo de jeito algum com a minha cliente. Eu cheguei a pedir para o advogado da parte contrária, faz o seguinte, traz o teu cliente e manda ele falar o que ele quiser da minha cliente para mim. Ele pode falar, finge que eu sou a pessoa, né, da minha cliente sem ela, né, para não arranjar briga, mas fala comigo o que você deseja falar. E o desejo dele era o seguinte, quando ele foi falar para mim, ele falou assim, não, eu só queria que ela reconhecesse que ela tá errada na época, mas eu gosto dela porque ela é mãe da minha filha, né? E ele só precisava olhar para mim, transparecendo que fosse a ex-mulher dele, e olhasse para mim e falar assim, olha, eu só queria te dizer que eu sou muito grata a você, você só precisa reconhecer que você também teve culpa na separação. E é aquela coisa da cabeça. Então, é toda uma sensibilidade, é toda uma versatilidade, e foi uma tentativa de acordo de anos, que quando chegou nesse momento, digamos que foi primordial para a gente fechar o acordo, que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Então, a gente teve que usar um jogo de cintura, uma conversa, e muitas vezes ser estratégico, né? Que vai muito além da técnica e da lei, né? Muito mais a sensibilidade aflorada e a feminina, né? Sim, com certeza. E nesse período que vocês estão juntas, vocês já contaram aqui algumas histórias, mas tem algumas histórias ou situações que vocês gostariam de relembrar como situações que marcaram mesmo e que trazem um sentimento de conquista ou de, nossa, isso aqui realmente eu me senti bem nessa situação porque o cliente acabou conquistando aquilo que ele desejava, ou enfim, vocês poderiam compartilhar? Eu acho que tem inúmeras, né? Tem inúmeras. Mas, assim, uma em especial, uma senhorinha que eu atendi ela, e ela chegou para mim e falou, doutora, eu já fui em vários advogados, todo mundo fala, eu sou doente. Primeiro ela contou toda a doença dela, que ela tinha e tal, e ela falou que ela já tinha ido em vários advogados e só sabiam dizer para ela que ela não tinha direito, que ela não tinha, que o INSS não ia ajudar ela porque ela não tinha direito. Que ela tava até fingindo, né? Porque ela fala assim, eu tô com dor de cabeça, dela bota a mãozinha assim, mas o jeito dela fala que ela tá com dor de cabeça. Aí eu falei, tá, vamos lá. Ouvi ela, deixei ela falar, fui perguntando, e eu cheguei à conclusão que, de fato, ela não era assegurada do INSS. Então, ela não tinha Aí eu expliquei, olha, a senhora tem que ser segurada, a senhora tem que pagar, é assim, assim, assado. A senhora tem que provar a sua doença, então a senhora vai ter que fazer vários exames. Eu orientei. O que acontecia? Os advogados atendiam ela e só sabiam dizer que não tinha, porque não vai render para nós, então. Então, eu orientei ela e falei, olha, depois que a senhora tiver tudo encaminhadinho, a senhora volta, que daí a gente tenta te ajudar. Mas por hora não tem o que eu fazer. Ai, sério, doutora, a senhora me ajuda a preencher a guia? Ajudo, tá? Ajudei, tá. 1 ano depois ela voltou. Ela fez exatamente tudo que eu tinha orientado ela. Aí eu tentei o benefício para ela, ela conseguiu. Nossa, quando ela conseguiu o benefício, ela chorou na minha frente, assim.
isso não tem, é o que vale para nós na advocacia, sabe? A gente se sente realizada, a gente poder ajudar uma pessoa, e mais ainda uma pessoa que ela só precisava ser ouvida, né? Que muitos subestimaram ela, né? Ah, ela não vai conseguir, porque realmente era uma senhora que mal sabia ler, assim, não tinha muito... E hoje, ela já voltou várias vezes, um cliente... Então, assim, esse é só um exemplo de muitos que acontecem, né? Eu acho que todos os advogados provavelmente devem ter essas histórias, e eu acho que é isso que para mim marcou bastante, dos casos. Isso é até uma dica que a gente fala de empreendedorismo e liderança, de ouvir mais do que falar. Porque às vezes a gente tem que ouvir para processar, né? E no nosso ritmo tão agitado, e mulheres falam demais, né? Mas assim, não, eu tenho que ouvir. E como ela falou, às vezes o cliente te procura para ser ouvido. Então, ele quer uma solução, ele quer uma assessoria, mas ele vai começar a ter confiança em você e falar, não, ela vai me ajudar porque ela me ouviu. Né? Eu tenho uma história que me marca bastante, que é ela veio para um acordo, ela já tinha dito assim, meu casamento acabou, é um acordo. Só que ela tinha um semblante muito triste. Aí eu falei, tá, mas você quer me falar o que aconteceu? Não. A gente só tá divorciado. Tá, tudo bem. Daí ela falou que ela tinha um filho, o filho dela já era quase maior de idade ali, era adolescente. Eu falei, você quer pedir pensão? Fernanda, eu só quero me divorciar, o resto eu não quero. Tá, tudo bem. Daí eu tava preenchendo os papéis, daí eu olhei pra ela assim, mas tá tudo bem mesmo? Aí ela, é que assim, eu aguentei 5 anos apanhando. Se eu falar isso pra você, você vai dizer assim, por que você durou tanto tempo? Eu falei, não, eu não vou te falar isso. Jamais eu vou falar isso pra você. Porque o que aconteceu na tua casa, o que te levou a isso, só concerne você. Eu tô aqui pra te ajudar. Se você viesse aqui pra mim e falasse assim, eu estou sofrendo violência doméstica, mas eu não sei sair disso aqui, me ajuda, eu ia te ajudar. Mas se você falasse, eu estou sofrendo violência doméstica, mas eu quero continuar, eu ia te falar, olha, o dia que você não quiser mais, você vai ligar para o 180, você vai procurar a polícia, mas eu também não ia te julgar. Porque eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. E para te ajudar, a primeira coisa é não te julgar. Aí ela começou a chorar, ela falou, meu Deus, nunca alguém falou isso para mim. Ela falou, na noite de Natal eu tive que sair correndo porque ele quis me bater, porque ele estava bêbado. E foi ali que eu decidi. Só que a minha família falou, como que você está abrindo mão daquela casa, daquele carro? Vocês já estão casados tanto tempo. E ela era mais de idade, assim. Eu falei, não, eu vou te ajudar. E ela falou assim, eu tô casada há tanto tempo, eu não posso nem cortar meu cabelo. Eu não posso pintar minha unha de vermelho. E é tão lindo. Eu não só posso usar roupa comprida. Eu falei assim, então você vai usar aquilo que você quer. Ela assim, mas eu não sei nem comprar. Eu falei, mas você vai achar um jeito. E eu chamei ele foi, assim, na nossa frente, ele foi totalmente educado, jamais, né? Não levantou a voz, assinou, ainda falou assim, estou livre? Sim, você está livre. E daí, quando eu chamei ela, que tinha passado, porque todo acordo a gente demora, não é assim, né? Enfim, ela veio de cabelo curtinho, com uma roupa toda de girassol. Eu falei, meu Deus, como você tá linda. E ela começou a chorar, ela falou, você que me ajudou. Eu falei, olha, você me marcou, você é a mulher de girassol. E ela era outra pessoa, o olho dela brilhava. Aí ela falou, olha, doutora, agora eu pinto minha unha, eu vou arrumar meus dentes, porque eu não podia arrumar meus dentes com ele. E daí ela até começou a estudar. Aí agora faz uns 3 meses ela se formou como técnica. Então, assim, ver mulheres, sabe, sair de um relacionamento abusivo, porque a gente atende muitas mulheres, e se conquistar pequenos detalhes. Nossa, isso faz a gente valer muito, assim. Não tem dinheiro que pague a nossa felicidade em ajudar uma mulher com mais. Eu também tive um caso, assim, que me marcou bastante, mas eu acho que eu tive que lutar comigo mesma, né? Porque era um caso de uma cliente que era muito adepta a uma determinada igreja, e então ela ajudava com serviços de mão de obra lá dentro, depois também do horário das missas, ou entre missas, enfim.
E um determinado dia, ela foi acusada de ter furtado dinheiro da igreja, né? Chegaram lá e fizeram uma gritaria na porta da casa dela e tudo mais. E um dia ela chegou arrasada no escritório, era um outro lugar que eu trabalhava, um outro escritório, uma outra localização. E ela chorava e, enfim, doutora, eu não roubei, eu não furtei. Ela falava, não roubei dinheiro, porque é furto, na verdade, né? Não furtei. Eu tenho testemunhas de que naquele momento eu não estava naquele local, no momento que o dinheiro estava sendo transportado e tudo mais. Enfim, o processo demorou em torno de 5 anos, né? E eu passei esses 5 anos, toda vez que a cliente ia lá no escritório, que ela falava que ela tinha testemunhas, porque não tinha chegado o momento de rolar as testemunhas no processo, me dava assim uns 10 dor de barriga. Eu falei assim, meu, essas testemunhas não vão aparecer, né? Porque para quem trabalha com processo sabe que tem processos que se a testemunha não aparecer, acaba a história. Você pode contar a história que quiser, né? Que é a prova exclusivamente testemunhal, né? E eu fiquei muito orgulhosa dela, porque assim, por mais que as pessoas subjugassem ela, né? Porque ela é uma pessoa muito simples, e até ela tem dificuldade até de falar, escrever e tudo mais. Não é que as testemunhas realmente foram lá, compareceram no dia, na hora marcada, e falaram a verdade, que realmente que não foi ela que está cometendo uma injustiça, eu não sei o que, mas fizeram assim, ó, o roteiro certinho, tudo que eu precisava que falasse, falaram no dia da audiência. E aquilo lá me marcou bastante, porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que foi o ápice da conquista, porque é o tipo de processo que muitas vezes nós como advogados, em geral, a gente acaba se frustrando porque a gente não tem uma prova antecipada para chegar já, né, com 2 pés, como a gente diria, né? É uma coisa assim que a gente depende daquele momento, daquele dia, se é ou não é, né? E foi muito marcante para mim, porque até hoje ela é muito grata, então vira e mexe, ela aparece lá no escritório, me dá um beijo, me dá um abraço, e ela falou que eu sou uma das pessoas mais importantes da vida dela, tanto que ela só quer falar comigo quando vai no escritório, né? E é muito gratificante isso, você vê que tem pessoas que têm tanto amor e carinho por você, né? E as pessoas sentem, né? Porque para mim eu penso assim que quando é da alma, quando é verdadeiro, a outra alma reconhece. Então ela sente isso e com certeza vai voltar quando precisar, né? Ou volta nem que seja para levar um mimo. Não acontece isso? E aqui vale, quando eu saí desse escritório que eu trabalhei 10 anos, a advogada que era minha supervisora na época, ela falou assim, eu acho que só falta um empurrãozinho, né, para você começar o próprio negócio e tal. Eu falei, eu acho que sim. Ela falou, eu vou te dar um conselho. Faça um bom trabalho. O resto vem. Faça um bom trabalho que os clientes vão vir. Porque nosso trabalho é indicação, é muita indicação, né? Então, se você fizer um bom trabalho, se você atender aquela pessoa, como a doutora Fernanda falou, assim, ser humano com aquela pessoa, né? Porque a pessoa não quer um advogado que vai lá e mal te olhe nos olhos e não te veja como ser humano, não te trate como, né? Ele quer ser atendido. Emanar amor, Por alguém que emanar acredita carinho. nele. Isso. E especialmente se esforçar em descer o degrau também, E que né? nem tu falou, eles sentem Ele isso. sente. A gente precisa... Energia, né? a gente Energia. precisa, de repente, baixar e falar no mesmo nível que eles e tentar Isso. traduzir tudo. Porque os clientes, muitas vezes, eles não entendem bolhufas. Acontece de clientes aparecer 3, 4 vezes para que a gente explique para eles, às vezes, detalhezinhos, né? Porque às vezes é algo muito novo. A pessoa nem sabe como lidar com aquilo, de repente ela se depara com aquela demanda na vida dela. E aí, ó, tem que fazer isso, meu Deus, mas eu não sei nem por onde começar, né? Exatamente. E existe essa questão de subjugar as pessoas, especialmente as simples. E a gente vê justamente o amor, eu acho que o nosso propósito são justamente as pessoas mais simples, entendeu? E eu, assim, eu sou a prova viva que as pessoas que eu antigamente poderia julgar, hoje são as pessoas que eu mais acolho, porque eu sei que aquilo lá é realmente o meu propósito, como mulher, como advogada. Porque gente rica existe para todos os lugares, mas as pessoas simples realmente é o que nos dá retorno de satisfação.
né? E se vocês verificarem, se observar os relatos nossos aqui, normalmente são todas pessoas simples, né? Que nos marcaram porque foi uma conquista na vida deles e foi uma conquista nossa também, consequentemente, né? Sem dúvida. E a gente é tão preocupada com depois que a gente acaba até, por exemplo, a gente teve um empresário que nos contratou para fazer um contrato, a doutora mudou uma cláusula simples no contrato dele e mandou. A gente poderia ter falado assim, encerrou, né? Porque ele nos pagou para aquele ato e encerrou. Passou, acho que uns 3, 4 meses, a gente ligou para ele não atendeu, depois ele me retornou, falou assim, aconteceu alguma coisa? Daí a gente falou, não, a gente só queria saber se aquela cláusula que a gente mudou deu certo. Ele, você tá brincando? Você tá me ligando pra saber? Eu falei, porque a gente queria saber se deu certo. Dele, assim, nossa, vocês são raridade, né? Porque ninguém fica ligando pra mim pra visão. Não, mas deu certo. Por quê? A gente tem esse olhar de preocupação, porque assim, não é só fazer nosso serviço. Porque ninguém vem com a gente com felicidade. Nem com o buquê de flores. Não vem, não. Eles vêm quando deu algum problema. Maridos, né? Mas, enfim. Quando deu algum problema. A gente até fala assim, a gente veio como médico. Ninguém procura o médico. Agora que tá fazendo preventivo, né? Tal, mas assim, a maioria vai quando tá doente. E para advogado também, a maioria vem quando tem um problema. São poucos que fazem a prevenção. Uma pré-consulta. Exato. Não, vem quando a gente fala quando tá na bucha. Então, ele ficou admirado. Ele falou, meu Deus, eu vou voltar aí, porque é raro o que vocês estão fazendo. Porque é um olhar que a gente teve e é uma coisa que nossa missão, que a gente fala, nossa visão de, não, o cliente não é só dinheiro, a gente tem que olhar depois, tem que ver se funcionou. Né? Então, a gente sempre tenta fazer isso no escritório para nos satisfazer também, para ver, não, realmente nosso trabalho agora foi certo. Até para fazer um engate rápido, a gente de vez em quando faz umas palestras também no escritório, né? E uma determinada vez, a pedido de um pastor, nós fomos fazer uma palestra que talvez chamariam a gente de loucas, né? Porque a gente, ao invés de instigar o litígio, a gente foi lá para ensinar eles a evitarem o litígio como casais. E a gente, claro que dentro do mundo jurídico existe a constelação sistêmica, e nós fomos, de certa forma, não falamos de constelação, mas alguns dos princípios que existem, especialmente no respeito, como fazer com que o casal não brigue, como saber a figura feminina e masculina dentro de casa para que não haja conflito. A mulher tem que saber a sua posição, quando ela tem que ceder. Porque assim, querendo ou não, se for para perguntar, eu também sei pregar um parafuso, sei bater no martelo, sei instalar um ar-condicionado. Se deixar, eu faço. Só que não é a minha função dentro de casa, porque se eu fizer isso, o meu marido, ele vai se sentir impotente dentro de casa. Tu sai do teu lugar, né? Eu vai pro lugar dele. E nesse mesmo discurso, nós fomos numa igreja e levamos, inclusive, uma terapeuta para poder demonstrar a hierarquia e a organização de uma família, para que eles entendam que basta a comunicação e saber cada um qual é o seu papel, para que não chegue ao resultado o divórcio. Um advogado, com certeza, quer um divórcio para poder ganhar honorários no meio, mas não é o nosso papel. Né? A gente não quer que as pessoas se divorciem. A gente quer que as pessoas gostem, nos respeitem para nos indicar em processos deles. Por exemplo, todo mundo precisa se aposentar um dia, né? Todo mundo precisa fazer uma antecipação de herança, precisa organizar a vida dele. Então, são essas coisas positivas que a gente gosta de ser lembrada nós gostamos de ser lembradas com positividade, com uma lembrança boa. Em relação às pessoas que passam na nossa vida, inclusive clientes também. É muito legal esse trabalho de vocês levarem essa informação também no formato de palestras, né? Porque as pessoas tenham mais conhecimento, ou pelo menos param um minutinho para refletir, né? Porque traz aquela fala que pega e a pessoa fala, é verdade, acho que eu tô fora do meu lugar em alguns momentos, né? E a gente vê muitas mulheres hoje nesse caminho de estarem demais num lugar que não é seu, né? Mas acho que esse assunto é para um próximo bate-papo, porque é bem profundo, né? Mas eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguém ou algo em que vocês se inspiram para que vocês consigam viver tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de vocês, buscando esse equilíbrio que vocês trazem aqui, essa amorosidade que vocês entregam no trabalho de vocês. Tem algo que faz o coração ficar mais quentinho, assim, ou alguém que inspira? Eu me inspiro muito na minha mãe, porque a minha mãe, ela é uma agricultora, só que ela é o exemplo puro de persistência.
jamais desistir. Sempre, o meu marido brinca assim, a tua mãe faz planos que parece que ela vai viver 100 anos. Eu falei, olha, você não duvide que ela vai viver, né? Então, ela sempre foi a minha inspiração. Um exemplo, ela fez a carteira de motorista dela com, acho que ela tinha uns 58 anos, mais ou menos. E ela tinha o segundo ano só. Ela mal sabia ler e escrever. E ela falou, não, eu vou fazer. Ela foi para a sala de aula, ela fez, terminou lá o supletivo dela lá, e ela foi fazer a prova. Na prova, ela reprovou várias vezes, inúmeras, mas ela falou, não vou desistir. Enquanto eu não passar, eu não vou desistir. E ela foi que fez, né? Passou. Então, para mim, ela é o meu maior exemplo. Sempre vai ser, né? E de sucesso, porque para mim ela é tudo. Hoje ela tem 72 anos. Continua, a gente quer trazer ela para perto da gente, mas o sonho dela sempre foi viver na agricultura, lá, cuidando da hortinha dela, então... Perto da natureza. Perto da natureza. Então, a gente fala, deixa ela lá, se ela é feliz, o importante é ser feliz. Assim como eu sou feliz aqui na advocacia, ela é feliz lá na agricultura dela, então tá tudo certo. Maravilhosa. Não chora, não. As mulheres são... É isso, né? É emoção, né? Sentimento. É que também minha mãe, né? E é que a minha mãe é a pessoa mais correta. É a pessoa mais correta e mais honesta que eu já conheci na vida. E depois de 30 anos sendo dona de casa, um dia ela resolveu pegar o que ela tinha de mais habilidade e saiu vendendo na rua. Que era a parte estética, que ela aprendeu desde pequena, porque pela nossa cultura, eu sou de origem iraniana, né? E lá no nosso país as mulheres aprendem muito cedo trabalhos de casa e a parte estética de autocuidado. E o que ela sabia de melhor da parte de autocuidado, o que era novidade no Brasil, inclusive a depilação com fio, a minha mãe foi a primeira em Jaraguá, né? Conhecida pelas esteticistas assim, mais tradicionais aqui. E ela pegou um dia as coisinhas dela, as pinças dela, uma maletinha e saiu vendendo de salão em salão. Até um ponto que ela ficou muito famosa, né? Enfim, pelas questões da vida, o meu pai mudou a empresa dele de lugar e ela foi seguindo ela porque ela sempre foi muito leal e fiel ao meu pai, até por uma questão de tradição, 50 anos casados, né? Agora, hoje. E então, ela é a pessoa que mais me mostrou a retidão e a honestidade para com o outro e a justiça. Ela sempre foi muito justa. Se ela falava que ela ia te dar 1 centavo, ela te dava 1 centavo no dia e a hora marcada. Então, eu acho que eu considero ela a pessoa de referência na minha vida. Que lindo. Para mim é muito difícil indicar uma pessoa. Mas, assim, como está em outubro, né, e é outubro rosa, me veio, assim, agora na mente a minha avó materna. Porque ela teve câncer numa mama, ela retirou, ela reconstruiu. Aí ela fez todo o tratamento de químio, todo o tratamento de radioterapia. Quando ela terminou, ela teve na outra. Toda a família, assim, ficou desesperada. Chorava e muito preocupada com a minha avó, que ela já tinha mais de 60 anos. Daí a gente tem grupo, né? Todo mundo tem grupos de família, na época tinha. E ela falou assim, gente, eu não vou morrer. Tá. Vocês podem parar de chorar. Guardem lágrimas, porque eu não vou morrer. Eu já conversei com Deus e eu não vou morrer de câncer e eu não vou morrer numa sala de cirurgia. Então, eu vou retirar o outro, vou fazer toda a reconstrução, porque eu não vou morrer. Então, assim, a gente desesperado por ela e ela com aquela força, sabe? Ela acreditou que ela ia conseguir, e ela conseguiu hoje, ela estava viva, ela fez 85 anos em julho, fez festa, ela caminha todo dia, ela ajuda os cachorros, ela faz hidroginástica, ela faz tudo que pode, assim, e ela é feliz. Então, assim, por ser outubro, por ser uma mulher que não desistiu, ela passou 2 vezes pelo câncer, né, que infelizmente avassala muita gente,
Em nenhum momento ela falou assim, não, eu vou me deprimir. Não, ela não desistiu. Dentro dela, ela sabia que ela ia vencer. Então, eu sempre vejo assim, que ela fala que ela é vitoriosa. E ela sempre fala, gente, se eu morrer, vai ser dormindo, porque eu não vou morrer em sala de cirurgia. Não falem que eu não vou. Então, assim, e a ela também mostra muita fé, porque eu sou muito apegada a Deus. Eu não vou muito na igreja, mas eu acredito muito em Deus, no propósito de Deus, na energia das pessoas, que Deus está olhando para a gente, está dando força, né? Enfim, então ela também mostrou a importância da fé, né? Que quando a gente tem a fé, as coisas também acontecem. Isso também é uma coisa que nos une, porque nós acreditamos muito em Deus, a gente acredita muito na energia, como você falou, às vezes a gente fala, vamos jogar para o universo, que o universo retribui, e Deus está olhando. Então, isso nos leva muito... Nós passamos por tempos muito, né, conturbados, desafios, coisas que nos desmotiva. Toda mulher tem aquele dia que diz, meu Deus do céu, vou largar tudo e vender minha arte na praia. Ou, meu Deus do céu, porque eu não nasci herdeira, porque eu, né, de até se colocar em dúvida, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na profissão certa? Mas aí, assim, né, vem Deus, vem o universo e mostrar, não, a gente está unida por um propósito, a gente está unida para ajudar as pessoas, então a gente tem que continuar. Porque hoje é só um dia baixo, mas amanhã vai ser o melhor. Então, vamos lá, continuar. E que lindo saber que essas mulheres da família de vocês, da família de origem, trazem essa inspiração, porque a nossa força vem delas, né? Vem desse feminino forte aí, que abriu os caminhos para que hoje a gente estivesse aqui. Então, é lindo ver o quanto elas têm esse significado e o quanto elas inspiram vocês, né? E sabendo também que vocês também estão inspirando outras mulheres, eu gostaria de perguntar também pelo que vocês desejam ser lembradas na vida de vocês. Que eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. Indiferente do que for. Se um dia eu pude fazer a diferença na vida daquela pessoa, isso para mim vale tudo, assim. Vai ser o meu... Eu vou se sentir grata por ter feito a diferença na vida daquela pessoa. Bom. Eu seria confiança. Eu acho que não tem nada mais gratificante quando eu vejo, sinto as pessoas falam que confiam em mim. E eu gostaria de sempre ser lembrada com esse mesmo propósito, né? Que eu vou ficar muito satisfeita na outra vida em saber que as pessoas vão lembrar de mim dessa forma. Muito bom. Eu gostaria de ser lembrada pela humanismo, né? De que a pessoa chegou até mim e entendeu que eu sou humana, que eu vou te ajudar e que pode confiar em mim, né? Então, como ela falou, confiança, eu ajudei a pessoa. Porque, como eu falei, eu troquei número por pessoas e eu tenho certeza que isso foi a minha melhor escolha. Então, quando a gente faz diferença, nem que seja numa conversa, no final as pessoas nos abraçam, é tão bom. Então, ali a gente sabe que a gente está fazendo diferença e a gente está no caminho certo, que acho que é o mais importante. Maravilha. Muito grata por esse bate-papo. Com certeza, as mulheres que estão nos assistindo podem se inspirar muito em vocês e saber que elas têm com quem contar também num momento desafiador da vida, né? Então, muito grata, Fernanda, Lucivânia e Ghazali, muito grata por estarem aqui. Muito obrigada também. A gente que agradece o espaço e esperamos que a gente realmente seja a inspiração para outras mulheres. A gente agradece muito e eu gostaria de deixar um último recado para as mulheres. Confie em você, não desista, né? E se tiver um relacionamento ruim, um trabalho ruim, num lugar ruim, procure ajuda, procure apoio, mude, porque sempre é dia para recomeçar. Desde que você confie em você mesmo, tudo vai dar certo. Muito obrigada. Obrigada, e aproveito para agradecer também a nossa audiência e te convidar para o nosso próximo episódio do OCP Mulheres, Empreendedorismo e Lideranças.